Olá, boa noite, pessoal. Estamos aqui nessa primeira live, a qual é designada para a causa animal. Sou candidato a vereador, né? Meu nome é André Ariza, mas vou tentar falar o menos de política possível, mais de propostas, o qual eu acho que é o mais importante para a cidade. Eu tenho dois convidados ilustres aqui. O primeiro convidado nós temos aqui é o Léo Pecchio, que é estudante de medicina veterinária. Eu sou fã dele e eu acho que é recíproco pelo comprometimento que os dois têm com a área veterinária. Eu vou brevemente falar do meu histórico, daí eu quero passar a palavra para o Léo. Depois teremos a doutora Daniela, que é o grande amor da minha vida e minha eterna companheira, que está chegando. Bem, sou formado há 35 anos de medicina veterinária. O primeiro emprego que eu tive foi numa fazenda de ovelhas. Acho que poucas vezes pessoas sabem disso. Trabalhei com 750 ovelhas, o Léo sabe. Foi lá no País de Gales, em outro país, e trabalhei mesmo no manejo durante um ano na área de reprodução das ovelhas. Voltando de lá, eu trabalhei no primeiro hospital veterinário de Sorocaba, hospital veterinário integrado, com brilhantes veterinários formados em Botucatu e uma da USP, e foi uma grande escola para mim. Foi uma primeiro emprego mesmo real, como clínico. E de lá, minha esposa se formou em medicina veterinária também, a Daniela, e resolvemos abrir na cidade de Itu, principalmente também para não criar confronto em Sorocaba, o qual deram um grande apoio para mim, então não achei também correto para com eles, e por gratidão, e resolvi montar em Itu, porque os pais da Daniela tinham um sítio aqui em Itu, e a partir daí vim morar em Itu. Uma cidade a qual me identifiquei muito, tenho muito carinho por ela, e criei meus 4 filhos, 3 filhos na verdade, né? O outro já morava fora do país, e montamos o Ariza Centro Veterinário no final da Marginal, ali do lado do quartel, naquela curvinha. Inauguramos dia 24 de agosto de 1993, só eu e a Daniela. Cada vez que eu falo disso, eu tenho muita emoção, porque é uma história de vida, né? E era até um imóvel que não estava sendo alugado, porque tinha várias crenças naquele imóvel. Primeiro que ia virar uma rotatória ali, depois que ia inundar, e depois que tinha sido um bar, e aí foi. E eu, na inocência, aluguei e fui muito feliz. Aluguei da família Vilaron, a qual tenho muito carinho e uma história de vida com eles, Vilaron Francischinelli, e a dona Nair, o Ivan e toda a família. E lá eu e a Daniela começamos e fizemos os primeiros anos somente eu e a Daniela. E a gente sempre teve um pet shop na frente, e daí começamos com banho e tosa, e a clínica, que era o carro-chefe, obviamente. Daí começamos com a internação, com as cirurgias, e foi realmente desbravador, assim posso dizer. E não era da cidade de Itu, não era nascido aqui, né? E a população queria entender por que eu estava em Itu, como fui para lá, e foi muito gostoso, e foi um trabalho de formiguinha, né? Eu acho que todos perceberam o amor que a gente tinha para a profissão, o comprometimento, e aí começamos, e a coisa foi crescendo, e fomos selecionando as pessoas maravilhosas para trabalhar conosco. E para não me prolongar, né, obviamente, daí montamos o Ariza Hospital Veterinário em frente ao SESI, que foi a segunda unidade, que eu chamava sempre de Ariza 2, porque a Ariza 1 sempre foi ali no final da Marginal. E ganhou um volume muito grande. Daí não posso deixar de falar da minha grande sócia Andréia, né, que no próximo podcast, na próxima live estará aqui também. E daí o Geraldo e a Tatiane, que foram ótimos sócios, maravilhosos também. E os funcionários, que eu não tenho palavras, nada aconteceria, nada na minha vida sem eles, né?
Eles são assim o segredo do sucesso, você ter uma equipe, né? Você só precisa saber motivar e trilhar o caminho certo e trabalhar com excelência. No paralelo também, isso foi durante esses 35 anos. E durante 20 anos já trabalho também na Prefeitura Municipal de Itu, o qual também, porque eu ficava de manhã no hospital, à tarde na prefeitura e à noite no hospital. Eram horas que passavam rápido, nem percebia, porque quando você faz o que ama, né, você acaba não vendo o tempo passar. E na prefeitura comecei castrando animais no Centro de Controle de Zoonose com veterinários muito capacitados, ao qual aprendi muito também. Sou grato. Uma equipe que tenho carinho até hoje, que trabalhavam lá, maravilhosos. Coordenei por um ano o Centro de Controle de Zoonose, o qual consegui fazer alguns diferenciais. Depois montei um serviço de inspeção municipal junto com pessoas que me apoiaram muito, principalmente o Matheus Costa, que estava na Câmara de Vereadores, apoiou muito a ideia, o qual eu sou candidato também por ele, e é uma pessoa que eu tenho muita admiração no trabalho dele e na capacitação dele para gerir essa cidade. E esse serviço de inspeção municipal deu muito fortalecimento para a agricultura familiar, que ajudou os produtores de queijo, mel, linguiça a se legalizarem e ganharem um selo e não terem problemas com a fiscalização da vigilância sanitária. Então a gente dava essa legalidade a esses pequenos produtores e assim fortalecíamos a agricultura familiar. E aí agora eu vou passar a palavra para o Léo Pecchio, Leonardo Pecchio, né? E eu queria que ele, como a primeira live é muito importante, pelo fato de um dos propostas que no futuro vocês saberão, ela engloba muito um hospital veterinário com excelência em gestão público, o qual temos que ter na cidade, né, Léo? Um centro de adoção, que no andar aqui da live eu vou explicar o que é esse centro de adoção, mas o Léo já sabe muito bem, mas eu vou colocar. E o fortalecimento de uma bacia leiteira, que também eu vou colocar aqui. E uma coisa que as pessoas nem esperam, mas vão acabar entendendo, que o Léo também vai entrar nesse assunto, que é ajuda aos jovens no começo do início da sua profissão. E como escolher sua profissão, que às vezes alguns estão meio indecisos ou perdidos e eles precisam de um mentor, porque pai e mãe vão até um limite, isso eu sei pelos meus filhos. Depois, se esse jovem tiver sorte, ele vai ter uma pessoa que vai pegar pela mão, uma pessoa e falar, vamos lá que eu vou te ajudar, e essa pessoa fica brilhante como o Léo está ficando, né, Léo? Então a palavra para o Léo. Boa noite, pessoal, tudo bem? Como o doutor já me apresentou, sou o Léo Pecchio. Atualmente eu sou estudante de medicina veterinária do CEUNSP no 8º semestre, e colocando agora nesse finalzinho, pegando o gancho que o doutor já comentou com a gente, de oportunidades. Eu conheci o doutor André em 2020, mas a minha família já conhecia ele, porque minha mãe foi professora dos filhos dele, então minha mãe já conhecia bem o doutor André, a doutora Daniela. E aí, por ironia do destino, um dia um amigo meu que já estava no hospital comentou sobre uma oportunidade, e eu, na dúvida ainda na época o que eu queria seguir na minha profissão, estava no final do ensino médio, estava com administração na cabeça, e aí indo para o hospital eu conheci bem a rotina da clínica veterinária, conheci o atendimento humanizado que o Dr. André sempre prezou e sempre ensinou a gente isso. Isso foi um aprendizado que eu vou levar pro resto da minha vida. E eu me encantei muito com a estrutura, com a profissão e com a reciprocidade que a gente tem, tanto com os animais, tanto com os tutores, e isso pra mim foi algo que no dia que eu saí, eu até mandei uma mensagem pra minha mãe e falei assim, mãe, eu quero seguir veterinário. E aí minha mãe falou, certeza? E eu falei, tenho. Daí ela ficou toda, né? Legal. Meu bisavô é um veterinário, ele trabalhou no Instituto Butantan como um dos pioneiros do
do soro antiofídico. Então, foi tudo encaminhando muito bem, né? Sim. E aí eu consegui uma oportunidade muito boa lá na Arisa. E desde então ainda estou lá. E para mim, o Dr. André, como ele falou, foi um belo de um mentor. Como eu já falei várias vezes para ele me apadrinhou na medicina veterinária. Ele e a doutora Daniela me apadrinharam muito bem. E eu ainda uso isso, o aprendizado que eu tive no hospital, para poder conciliar com a faculdade tudo o que eu venho aprendendo, tanto no hospital e vice-versa. E é algo que é bonito, né? É algo que eu acho muito legal. E sou muito grato. Não tenho nem como descrever. E essa questão que o doutor colocou de oportunidades é algo que eu via, que ainda vejo, que muitas pessoas ainda precisam desse primeiro impulso, desse vem aqui comigo que eu tô com você, dessas oportunidades que acabam sendo muito escassas. Então, eu vejo tanto por amigos que ainda precisam de algum emprego ou que às vezes até não conseguem na área desejada. Sim. E ainda ficam buscando, fazem cursos, fazem um monte de especializações, mas ainda falta muita oportunidade de mercado para eles. E isso que o doutor coloca, eu acho que é muito como que eu posso colocar uma palavra? Eu acho que não é oportunista, mas é perfeito. Vamos colocar no termo perfeito, porque se você começa dando uma oportunidade para alguém jovem, esse jovem vai construir muita coisa. Sim. Então, é algo que eu valorizo muito. Acho que essa palavra valorizar é uma palavra muito importante. E não é nem a questão do ex-chefe e ex-funcionário, mas foi como a gente conversou aqui antes do início. É uma relação de uma amizade muito boa. Eu e o Dr. André, desde o nosso primeiro dia, a gente se deu muito bem. Lembro quando a gente se conheceu ainda, da gente marcar a entrevista lá no Parque Tabuão, que eu ainda perguntei, eu acho que eu consigo aí, doutor, acho que consegue? Deu 2 minutos, já tava lá, a gente conversou, foi muito... nunca vou esquecer, isso eu nunca vou esquecer, foi um primeiro contato... Coisas que marcam a vida, né? Eu lembro desse dia também, eu lembro. Foi um contato que eu nunca vou esquecer, e fora as outras vivências que a gente já experimentou junto, né? Então, não tem nem palavras. É muito gostoso, né, Léo? Eu sempre acreditei muito no jovem, e para mim a criança, o jovem são nada mais do que diamantes. Se nós não soubermos lapidar, eles não conseguem brilhar. Tem tanto jovem mal lapidado que não consegue brilhar, não por culpa dele, por falta de oportunidades e por falta de alguém guiar. Sim. E a prefeitura, o poder público, eu acho que ele tem essa missão. Acreditar muito no jovem, como no idoso, no ser humano. Mas o jovem está com um gás de querer produzir que não tem preço. E já fazendo esse gancho aí, né, Léo? Eu acho que um importante nós falarmos da causa animal aqui. Eu queria saber a sua experiência dentro, assim, porque na causa animal o importante é nós resolvermos os animais na rua. Sim. Os animais que estão na rua hoje, normalmente se calcula a população de Itu gira em torno de 175, 180 mil habitantes. Estatisticamente, 20% são dos seres humanos, 20% são animais. Então, 180 mil habitantes, 20% dá 36 mil. É de 15% a 20%. 36 mil animais. Desses 36 mil, pelo menos 10% são animais de rua. Então, estamos falando de pelo menos 3.600 animais soltos em rua. É claro que você não vai conseguir acabar com os animais de rua. Estou falando a nível Brasil, né? Que isso é temos difícil. políticas que não conseguem fazer bem o seu controle de natalidade, e a adoção, porque em países sérios onde você tem uma política séria de causa animal, as coisas diminuem bastante esses números. Mas um dos projetos que nós temos que fazer no poder público, depois eu quero que você fale a sua experiência na vida privada, no caso na Arisa, como foi, né, os problemas ali, com relação à adoção, né,
Nós temos que ter um centro de adoção, porque além de um hospital veterinário público que está sendo construído na Galileu Bicudo, além de um UPA 24 horas, cães e gatos, até brincando com a palavra UPA, mas tem que ser na Avenida Cidade Nova, porque não existe a pessoa desesperada com um animal morrendo ali com uma hemorragia ou com uma torção gástrica, não seja a patologia que for, andar 20 minutos para chegar na Galileu Bicudo. Tem que ter ali. Muito grande, né? Tem que ter, que seja um veterinário e um auxiliar ali, rodando 24 horas, para fazer esse pronto atendimento. Daí vai ter uma ambulancinha que vai fazer o caminho Galileu Bicudo, Avenida Cidade Nova, para correr para Galileu Bicudo, onde vai ter toda a infraestrutura hospitalar mesmo, de verdade. Então, essa dinâmica tem que existir. Mas fora isso, o que você fala assim, mas André, e o que nós vamos fazer com os animais de rua? Os animais de rua que forem necessitados, abandonados, doentes, passando fome, eles vão para um centro de adoção. Sim, esse projeto vai sair do papel, tem um apoio amplo e restrito do Matheus Costa, que nós vamos criar esse local onde os animais necessitados serão acolhidos, banho, microchipados, vacina, vermífugo e muito carinho, principalmente com o trabalho voluntário de jovens, vulneráveis ou não, tem que estar lá, que vai acabar fazendo bem para todo mundo. E daí as adoções aconteceriam ali. Poderíamos até levar esses animaizinhos uma vez por mês para os animais mais saudáveis em praça pública para serem assim visualizados, e daí a pessoa que fosse querer adotar, ela ia depois, não ia ser adotada na praça pública, porque acaba pegando por uma devida emoção, a criança pede, o pai, não vou, e no fim pega erroneamente essa adoção e acaba sendo soltando e depois na rua. Então o ciclo daí nunca fecha, né? Então ele fica quebrado. A pessoa tem que ir no centro de adoção. E daí você pergunta, mas André, claro que você não vai perguntar, obviamente que você é muito bem capacitado, mas as pessoas que não têm o conhecimento da área da causa animal vão falar, mas e o centro de zoonose? Para que serve o centro de zoonose? Para controlar zoonoses. O centro de controle de zoonoses ele deve ser exclusivamente para controlar zoonoses, mapear doenças que são transmitidas dos animais para os seres humanos. Correto. Febre maculosa, que é um carrapato que vem de uma capivara contaminada, por exemplo, que causa febre maculosa, que quantas e quantas pessoas já morreram aqui na cidade de Itu pela doença do carrapato. E é um difícil diagnóstico, sim. Um médico que às vezes não tem a expertise de uma doença infecto-contagiosa, vai fazer o tratamento errôneo e a pessoa vai vir a óbito. A leptospirose também, que não é um diagnóstico fácil também, que às vezes não é só pela icterícia, tem outros fatores que acometem o ser humano, que vem da urina do rato contaminado, e que é leptospira, e realmente pode contaminar o cachorro, e o cachorro contaminar o ser humano. Sim. A esporotricose, que é um fungo que acomete os gatos, que passa para o ser humano, que é difícil depois de cuidar. Esses animais, essas doenças e outras que causam isso, sim, esses animais têm que estar no centro de controle de zoonose. Leishmaniose, pelo amor de Deus, que é um grande problema no mundo, né? E falta de diagnóstico, tem a cutânea e tem a leishmaniose visceral, que leva a óbito ao ser humano. Sim. Então, essas doenças têm que ser mapeadas, que não são, infelizmente, na nossa cidade. E quando eu estive coordenando durante um ano, fizemos um começo de mapeamento junto com a vigilância epidemiológica. Para a vigilância epidemiológica, que é um setor da prefeitura, ela cuida dos seres humanos, e a centro de controle dos animais cuida dos animais. E os dois devem se conversar para termos uma saúde pública digna. Então isso tem que ser acontecido pelo centro de controle de zoonoses. A raiva, né, que é mortal, com um vírus que passa seja do equino, do bovino e principalmente do cão ou do gato para o ser humano, e não tem cura. Então, esses animais suspeitos dessas doenças têm que estar dentro do centro de controle de zoonose. Ou seja, você não pode pegar um animal saudável da rua que está abandonado e pôr ali dentro. Não pode. Então, não está certo isso, né? E daí as castrações são feitas no hospital veterinário, obviamente, não é ser feito no centro de controle de zoonose. Bom,
não fugindo do assunto, voltando na causa animal, porque também isso não deixa de ser uma causa animal, Sim, né, sim. Léo? Então o centro de adoção seria para isso. E isso na vida privada aconteceu também no Arisa. Várias vezes. Como que foi? Vocês tinham a Arisa tinha uma parceria, né? Sim, sim. Com a Rodovias, é isso? Isso, a gente ainda tem a parceria Legal. com a concessionária Rodovias do Rio Tietê, Tem. dos animais que acabam sendo atropelados ou de algum motivo estão lá perdidos na rodovia, né? Sim. Eles acabam se ferindo bem gravemente, o pessoal da Rodovias Tá. acaba resgatando esses animais e trazendo pra gente, que a gente faz os Sim. primeiros socorros, a gente acaba nomeando, a gente acaba cuidando, Sim. e até um pouco do que você falou, tanto de população, porcentagem, é muito importante a gente também deixar os direitos desses animais, como você falou, deixar eles serem dignos também. Sim, sim. Então, sim. esse centro de adoção é algo que eu sou fã de carteirinha de verdade. Que legal, que legal. Porque foi o que você explicou, o centro de zoonoses acaba sendo prejudicado por conta que acabam pensando em algo neles e acaba exercendo uma função que acaba tentando ajudar, mas acaba não sendo perfeito. Sim. Então, até o pessoal às vezes fica mal falado, então tem essa questão, mas com a criação desse centro de adoção ficaria algo perfeito, seria tipo um divisor de E águas. vamos fazer propaganda. Vocês têm ainda certeza. animais assim, porque todos sabem aqui que a Arisa foi vendida, né? Eu não faço mais parte da Arisa. Depois de 31 anos eu vendi em julho do ano passado, fiz a transição até fevereiro, eu e minha esposa, e agora é uma firma muito competente americana, uma maior empresa do mundo, né? Ela tem seguido tudo e vai até fazer melhor do que nós fazíamos, né? Então vamos fazer propaganda. Existem esses animais ainda a serem autorizados? Existe. Vocês têm quantos animais hoje lá? Cara, acho que a gente tá pelo menos com 100. Quanto? Acho que já, contando com todos esses anos, a gente tá com 100. Tá, mas né? vocês têm para adoção quantos hoje atualmente? Uns 20? Difícil 30, falar, não sei. acho que nessa faixa de uns 20, Tá. 30. E se a pessoa quiser adotar, o animalzinho sai castrado, Sai castrado, todos são castrados com a gente, vacinados, vermifugado. vermifugados. Isso, ótimo. A gente acaba fazendo essa esterilização por completa, né? Sim, tá. E aí, entrando em contato com o hospital, tentando entender como é que funciona, quais questões burocráticas, Sim, tem todas sim, essas questões. E aí, o próprio pessoal do hospital, a gente consegue alinhar direitinho, mostrando quais são os nossos Daí a pessoa consegue adotar. Consegue. Então vai aí uma propaganda, né, para quem quer ter um pet, vá até a Arisa, né? Adotar esse Procure animalzinho, isso. né? Hoje em dia a gente tem bastante querendo uma família, né? Sim, sim. Então entra muito mais no que a gente falou, de pegar um animal que estava perdido e dar dignidade para ele, né? Sim. Isso é muito importante. Que Por isso que eu acho gostoso, muito, muito legal que essa gostoso, ideia. que gostoso. Acho isso Léo. muito bacana e Parabéns. acho que é algo que eu sempre sonhei em ver, e às vezes quando a gente é criança fala assim, eu quero ter uma casa grande com todos os cachorros. E é mais ou menos isso que o senhor está fazendo. Sim, Então, de é pegar... fazer a diferença, né, Léo? Nós temos Exato. que fazer a diferença nessa Exato. vida, né? Exato. Eu acho que o segredo é isso. Léo, conta pra mim qual que é o seu futuro, os seus projetos de vida. O que você sonha, Léo? Eu penso muito no meu futuro baseado na minha família. Eu sempre penso no que eu posso trazer de melhor para eles, e eu sempre penso que eu estou na profissão certa. Eu nunca achei que eu ia acabar na medicina veterinária, mas foi como eu expliquei anteriormente, eu tive essa oportunidade e acabei achando o meu caminho. E pro meu futuro eu espero ser alguém, como você acabou de dizer, que não faça só a diferença, que faça mais que isso. Minha mãe sempre meu pai sempre me induziram a sempre ser o melhor no que eu faço. Eu lembro um comentário da minha mãe que eu sempre guardei pra mim, que foi, nem que seja pra passar uma vassoura, seja a melhor varrida que você for fazer, entendeu? Sempre seja o melhor no que você faz, tirar um pano, fazer qualquer coisa. Então eu sempre uso isso como um mantra pra mim, no que eu quero fazer. E no meu futuro profissional eu quero muito atingir os objetivos de grandeza em questão de ajudar os animais. Eu quero legal, muito ter essa capacidade de acolher, eu quero ter essa capacidade de ajudar e de fazer mais que a diferença. Léo, assim, você sabe o quanto que eu vibro
quando você e toda a equipe lá da Arisa que eu trabalhei está motivada. E isso daí não acontece só no serviço privado. No serviço público também eu fico muito, muito contente por causa que tem ótimos funcionários públicos. Eu sou funcionário público fazem 20 anos e às vezes eu fico muito triste quando as pessoas falam assim, mas eu não fui bem atendido, não deu certo, tal. Daí eu falo assim, olha, o que vocês têm que fazer, o que o poder público deve fazer, ele tem que criar motivação. Sim. Eu acho que se você, o gestor público, conseguir criar uma motivação para o servidor público, ele vai trabalhar em outra vibe. O que realmente deixa a pessoa desmotivada, Léo, é a falta de incentivo. Então não é só no setor privado, nós temos que ter no setor público essa motivação. Sim. Porque vamos supor, amanhã depois você se torna um funcionário público por um concurso, vamos supor que veterinário, você tem que ter alguém te levando para frente, e não é dinheiro. Que é o mentor principal, né? Exatamente. Então, porque as pessoas confundem muito, acham que é tudo uma coisa só, o privado e o público é tudo a mesma coisa, entendeu? Mas agora vamos falando também, aproveitando já o gancho, que você também gosta muito da área rural, eu vou falar agora também. Hoje nós temos um grande problema na área rural, porque tem animais na área rural. Sim. Tem cães, gatos, que às vezes não são acolhidos, e temos também a parte de segurança. E a segurança na área rural, estradas e perigo, ele tem que ser solucionado. Por isso que aquele projeto que eu havia conversado com você sobre o estímulo da bovinocultura de leite, né? Então não deixa de ser uma causa animal, porque os grandes, nós temos uma cidade do tamanho de Campinas, e essa cidade ela tem uma área rural de mais de 70%. E isso daí são terras que às vezes não estão produtivas, que merecem um crescimento desses pequenos sitiantes, eles estarem fomentados, né? Mas eu queria agora interromper um pouco e passar a palavra, que nós temos uma pessoa ilustre aqui, que é a doutora Daniela, que chegou, e ela... vou apresentá-la rapidamente, mas eu quero que ela fale da vida dela, como ela se tornou veterinária, quando despertou a vontade de ela ser veterinária, e como ela chegou agora, vamos ver se eu não falei muita mentira, né? Eu quero que ela fale como que começou a Arisa. Boa noite, eu sou Daniela Arisa, sou veterinária há 32 anos. Na realidade, como começou, eu acho que é como quase todo mundo que se torna veterinário desde pequena, né, querendo ajudar. Enfim, todos os cachorros na rua, todos os gatinhos abandonados. Isso eu acho que é uma coisa normal das crianças quererem ajudar, né, a pureza delas. E eu tive a felicidade de poder morar numa fazenda, e eu conheci os cavalos, as vacas, ovelha, galinha e tudo mais. E aí, do jeito que eu gostava de cachorro e gato, eu comecei a gostar de todos os outros animais que eu não conhecia anteriormente. Me envolvi bastante na faculdade, com a parte clínica, é lógico, é o que encheu meus olhos, de poder cuidar, de poder tratar. E quando a gente montou a Arisa foi muito legal, no sentido de poder... Era uma medicina veterinária muito diferente do que agora, então a gente tinha que saber começo, meio e fim, atender tudo e, enfim, eu já contei em outras lives com a Giovana,
André tinha que, enfim, fazer cesárea de uma vaca, fazer cesárea de uma porca, cuidar de uma ovelha, suturar uma vaca, um cavalo. E aí a gente foi se especializando, é lógico, na linha de pequenos e tentando trazer excelência para essa parte. E sempre pensando no bem-estar animal e da família, né? Então eu acho que a gente não pode parar de pensar e preparar a família, ter como é que eu vou falar? Acertar o cachorro ou o gato certo para a família certa. Então eu acho que quando a gente fala de um centro de apoio, um centro de adoção de animais resgatados, eu acho que o mais importante sempre vai ter o cachorro certo para o dono certo. E eu acho que a gente, como profissional que sabe e conhece os cuidados, a índole, o caráter, a energia do cachorro ou do gato, eu acho que cabe a gente fazer esse encontro ter um final feliz. Não adianta a gente tentar colocar um cachorro hiperativo para uma pessoa super sedentária ou vice-versa. Vai ser frustrante para os dois lados. Então eu acho que a gente, como um profissional que tem esse conhecimento, a gente conseguir fazer uma adoção responsável é o mais importante. E no final ver, puxa, não é como aquela família ajudou aquele cachorro ou aquele gato, é como aquele gato ou como aquele cachorro ajudou aquela família. Eu acho que se a gente fizer isso, já valeu a pena. Eu penso dessa forma. Parabéns. Nós queremos a sua opinião, igual que a gente não combina nada, né, Dani? Sempre é uma emoção na nossa vida. Como você acha que a cidade pode melhorar na causa animal? O poder público, o município pode trabalhar melhor nesse setor? Qual seria a sua sugestão como munícipe veterinária? Então, conversando com bastante colega veterinário, conversando com bastante cliente, o que eu acho que a gente pode ajudar? Tornar possível um cuidado com excelência para as pessoas que muitas vezes não podem pagar um hospital privado, né? Não é justo você não oferecer para o animal um tratamento digno com tudo que tem de melhor. Eu não estou falando tudo que tem de mais caro, invenção, novidade, não é para o animal se tornar uma cobaia, não é isso. Mas eu acho que assim, é um tratamento simples e digno. Eu acho que dá para fazer. Desta forma, eu acho que a gente consegue ajudar. Então não vamos colocar coisas inovadoras, não é isso. É o dia a dia, é o beabá que ajuda mais de 85% a 90% dos casos. Então, se tiver um veterinário com experiência, com boa vontade, muitos tratamentos simples são eficazes e tem a melhora do animal. Muito voluntário para ajudar coisas básicas que estão com vontade de abraçar a causa animal, que estariam lá pronto para ajudar. Eu acho que fazendo isso, fazendo uma adoção responsável, eu acho que a gente já ajuda muito a causa animal. Bem legal. Isso, Daniela, a gente está discutindo aqui, mas o que você eu quero uma opinião sua e do Léo, como que a gente poderia melhorar os animais abandonados, as pessoas, porque hoje a gente percebe que as ONGs, coitadas, se matam para solucionar um problema que parece que é uma roda viva, não tem fim. Como você, depois eu quero que você passe a palavra para o Léo, você, Daniela, como você acha que poderíamos melhorar isso? Primeiramente, fazer com certeza mutirão de esterilização em muitos animais que estão errantes, que estão na rua, para não passar os filhotes e ficarem abandonados. Depois, fazendo uma adoção responsável, acertando o cão para o dono, para não fazer uma adoção por impulso, para não ter cachorros abandonados. Depois, muitas coisas simples, como voluntários poderem ir em escola, explicar para as crianças a importância de cuidar, de não abandonar, de tratar, de não deixar solto, não deixar portão aberto, não deixar o cachorro lá fora, que infelizmente às vezes é muito hábito, eu vou abrir o portão para o cachorro ir lá fora e depois voltar,
ou para ele fazer as necessidades, ou para ele ir procurar comida. Eu acho que são coisas muito simples, que a gente tem uma rede de apoio de voluntários, de estudantes, que se doariam um pouquinho por semana para poder fazer isso. Eu acho que assim é conscientizar. Se você conscientizar, assim, muitas vezes dá certo, e você vê os países mais desenvolvidos, onde a conscientização é bem feita, quase não tem animal de rua. E daí, Léo, e você, sua opinião? Eu compactuo muito com o que a doutora falou, de conscientizar, de mostrar que um pet não é um objeto nem um brinquedo, e é uma vida, e a gente tem que tratar como uma vida. Sim. E é um membro de família, como muitos tutores que eu já presenciei com outros tutores do hospital, são filhos. Então a gente, tratando como filho, você sabe a responsabilidade que você tem que ter de pegar uma vida para você. Você tem que cuidar dessa vida, você tem que saber que aquilo lá depende de você. Porque além deles não conseguirem se expressar, eles não sabem te falar, olha, tô com dor na minha barriga, o que eu faço? Você tem que ter essa proatividade de entender como que tá o seu paciente não, seu petzinho. É mais a conscientização mundial, vamos colocar assim, de entender que o pet não é um objeto. Ele é mais uma vida para a sua família. Perfeito. Eu acho que o que a Daniela falou e o Léo falou são muito, muito pontuais. Principalmente o que a Dani falou. E isso aí foi uma grande ideia, né? Que você, Léo, pode levar lá para o seu USP, porque é uma ótima faculdade veterinária, todos sabem. E vou levar para os seus diretores, formar jovens, estudantes do segundo e terceiro ano que já são mais capacitados, em percorrerem as escolas públicas, fazer a parceria público-privada, ou seja, vocês irem nas escolas, ensinarem o que a Daniela falou, ensinarem as crianças a como ter um animalzinho em casa, o porquê, quais cuidados. Então, e nada melhor, os benefícios. Então isso envolve até a saúde pública, daí depois falando de verminose, falando de cuidados gerais, e o porquê, como cuidar do seu animalzinho, que é uma vida que você está cuidando, não soltá-lo na rua. Então, isso daí vai uma dica, né, Léo? E de repente nós conseguimos fazer essa junção do Centro Universitário CEUNSP com a Prefeitura Municipal. A outra coisa que a Daniela estava falando, que eu achei bom, Daniela, que vale também a gente casar com... Porque eu falei, a média que nós temos hoje de cães abandonados é 15 a 20% da população de Itu, que chega a 3.600 animais. Desses 3.600 animais não abandonados, perdão, 20% são a quantidade de animais que tem na cidade de Itu, 3.600. E se você pegar cães abandonados, 36 mil a quantidade de animais, porque é 20% da população. E 10% disso são cães abandonados. Então, não dá para a gente recolher, eu estava falando que lá, 3.600 animais, não dá. O que dá para a gente fazer? Os cães mais necessitados serem levados para o centro de adoção, e aqueles cães que estão muito bem, obrigado, vivendo na rua, não tem como a gente recolher 3.600 animais, não tem, é impossível. Então o que tem que ser feito? Aí que é o ponto-chave para a gente começar a fazer saúde pública. É pegar esses animais da rua, ou na sua rua, Léo, por exemplo, tem um cachorrinho lá que o bairro todo alimenta e ninguém quer poder ir na casa porque não tem mais espaço, não tem. Mas é o bairro. Mas está lá, o bairro cuida. Então é fazer a lei do cão comunitário. O que, infelizmente, eu não sei porquê, foi feita uma lei que não pode colocar uma casinha em cada quarteirão para cão comunitário. Sim, se o seu cachorro está lá e a comunidade cuida, e o poder público não tem como recolher, porque não dá para recolher 3.600 animais, então a prefeitura sim vai lá, recolhe esse animalzinho, castra, vacina, vermifuga e devolve para a rua e com uma casinha. É a casinha do cão comunitário, sim, porque daí esse cachorrinho ele vai morrer de velho ali. Só que daí o ciclo não vai voltar a acontecer porque esse animal está castrado. E aí, controle. Pronto. E daí é um projeto, todo projeto de melhora populacional, seja na saúde pública ou na educação, não é 1 ano, 2 anos, é um projeto de 20 anos. Sim.
Então, se você faz isso, daqui 10 anos, teoricamente, não vamos ter animais mais de rua, porque todos os animais vão estar castrados, a vida média de um cão e gato é 15 anos, teoricamente, em 15 anos não tem mais animais de rua. Concorda, Nani? Concordo, e assim, está sendo muito bacana essa geração mais jovem, a sua geração, Léo, até de mais jovens, eles estão adotando demais, muito mais. Quando eu era criança, era legal ter um cachorro de raça e todo mundo ia em canil, comprava cachorro, não sou contra, tenho cachorro adotado em casa, tenho cachorro doado em casa, não tem problema nenhum, mas hoje os jovens estão nessa pegada de adotar cachorro. Então o que eu acho muito bacana, inclusive Giovana acabou de fazer isso, e o que eu acho muito bacana é ser assertivo, né? Ter sempre alguém orientando muito para ser legal para ambos os lados, tanto para o cachorro quanto para o tutor. Você acertando isso, vai ser uma troca maravilhosa. Não vai ser só, eu fiz uma boa ação. Não, o pet vai fazer uma boa ação para você. E aí, isso, você falou que tem esse número de animais, uma equipe de voluntários bem preparados para fazer essa conversão dessa adoção e fazendo muitas palestras em escola, em locais, eu não acho que é tão difícil recolocar esses animais na vida das pessoas. Léo, a faculdade hoje ela tem algum projeto para cães de rua abandonados ou não? Para cães de rua abandonados, não, doutor. A gente, lá na faculdade, a gente tem um projeto, da maioria são as alunas que pegam, chama SED, que é um projeto que elas resgatam gatos, fazem essa reabilitação, castram os felinos e devolvem. Foi o que o senhor falou, não tem por que eu prender em um lugar que ele já acostumou ficar claro. Então eles acabam vivendo até no próprio campus, né? Que o campus é bem extenso, então a gente direto tá andando, ele tem um gatinho lá na cantina, de repente tem um no corredor. Então elas acabam fazendo isso lá no complexo mesmo, a gente acaba cuidando, as alunas acabam cuidando, e aí todo mundo que quiser ser voluntário também lá da faculdade consegue entrar no projeto, e aí é algo muito legal. Para cães ainda não tem, mas acho que nada que uma boa iniciativa não resolva, né? Sim. Então, porque a maioria das iniciativas é sempre começada pelos alunos e idealizada pelos professores. E aí é sempre um mesclado. Então isso eu acho muito legal da faculdade, de que legal. ser bem que legal, parabéns. Eu também queria pontuar que assim, ninguém é o dono da verdade e também estamos descobrindo a roda aqui, né? Nós temos inúmeras ONGs sérias aqui na cidade de Itu, tem até candidatos a vereador, e são ótimos todos, porque poderia até citar os nomes, mas não quero ser injusto, então todos aqui funcionam muito bem. O que falta a eles? Apoio do poder público. Ou seja, nós temos que ter um setor veterinário com um veterinário que ajude essas ONGs. Essas ONGs precisam ter todo o apoio. Eu, assim, um ano que eu fiquei, não quero levantar minha bandeira, pelo amor de Deus, mas a primeira coisa que eu fiz, na primeira semana que eu estava no Centro de Controle de Zoonoses, esse um ano que eu coordenei, eu escancarei as portas para as ONGs. A primeiro modo, os funcionários estavam assim, nossa, mas André, pelo amor de Deus, vai ficar uma loucura, porque eles reclamam muito. Não, eles reclamam obviamente, porque nós não estamos dando assistência a quem mais precisa, são as ONGs. Então nós, o poder público, temos que trabalhar para essas ONGs. Eles entraram lá e acabaram me ajudando muito. E eu consegui fazer a coisa certa graças a essas ONGs. Então eu escancarei as portas, eu falei assim, a prioridade são pessoas vulneráveis e ONGs. Então isso daí realmente tem que ter um setor veterinário que faça bem essa coordenação. Entendeu? Que traga todas essas ONGs. Eu acho que tem muito voluntário querendo ajudar. Semanalmente eu recebo, eu quero ser voluntário, como é que eu posso ajudar? Que projeto que eu posso entrar? Tem muita gente querendo e não sabendo como pode ajudar. E às vezes nem precisa da área, né? Exatamente, da iniciativa de querer ajudar. Vontade, não é que tem um conhecimento técnico muito grande, mas pode ajudar em socializar, em passear, em dar banho, melhorar. Feira de redução. Exatamente, em feira, melhorar a socialização e deixar o cachorro mais tranquilo. Então, assim, você tendo
cabeça de chave, você tendo técnicos em cima, você consegue que os voluntários ajudem, e um volume de voluntários grandes que possam ensinar crianças, jovens recém-casados, eu quero adotar um cachorro, puxa, vai ficar muito tempo em casa, vai ficar pouco tempo em casa, é um cachorro maior, um cachorro menor, é um cachorro de sítio, é um gatinho, porque é um apartamento, é uma pessoa de idade. Então, eu acho, e a gente vê isso, a melhora que os animais causam no bem-estar familiar. Se eu ficar aqui, eu vou ficar o dia inteiro falando da melhora. Você pega idoso que tem um animalzinho, que tem um pet para cuidar, ele não se dá o luxo de adoecer, porque ele tem que cuidar daquele gatinho, ele tem que cuidar do cachorro, ele tem o porquê levantar e caminhar, porque ele sabe que para o cachorro é importante. Então, eu acho que falta muita orientação e tempo para explicar os benefícios que um pet vai causar na vida da família. Com isso, você vai tirar muito pet da rua, com certeza, e fazer o bem-estar para a família. E fazendo esse gancho que a senhora comentou bem dos pets fazerem bem pra gente, a gente pode colocar o exemplo da pandemia. Exatamente. Muito pessoal na pandemia que não podia sair de casa ou tinha, seja uma calopsita, seja um gato, seja um cachorro. Só de ter alguém para fazer alguma coisa na pandemia fez bem pra pessoa. E tem gente que até hoje, antes da pandemia, que não queria ter cachorro, não queria ter nada, hoje em dia quer ter mais. Muito, muito. Isso, então, pra gente ver que um susto, uma coisa tão ruim, trouxe um benefício tão bom pra família, né? E essa parte eu acho que anda sendo esquecida. Dá trabalho, tudo dá trabalho na vida. Você entendeu? Agora, o benefício que esse trabalho dá pra gente é incalculável. Sim. E aí, você conversa com um médico, psiquiatra, psicólogo, o tanto de benefício que os pets trazem para a vida familiar, né? O cuidar, a responsabilidade que uma criança adquire de cuidar, de ajudar a mãe a escovar, dar água, a preparar a comidinha e tudo. Então, eu acho que falta um pouco de uma iniciativa básica para ensinar esse tipo de coisa. A gente vai reduzir o número de animais abandonados na rua, com certeza. Você vê em locais onde é primeiro mundo, falta cachorro para adoção. Sim, exatamente. Falta cachorro para adoção. Hoje, na Holanda, você vai querer adotar um cachorro na Holanda, ele vem de avião da Grécia, ele vem de avião da Macedônia. Fica na fila de espera porque não tem cachorro para adotar na Holanda. Quer dizer, se Deus quiser, a gente chega lá nesse nível. Em Itu, se Deus quiser. Eu acho que o trabalho, tudo vai com a educação. Nós temos que começar, se Deus quiser, o ano que vem, e em 15 anos nós fazermos a coisa certa. Com o prefeito certo, eu não quero transformar isso em palanque, mas o Matheus Costa tem propostas sérias e ele está muito, muito, muito direcionado e acredita muito na causa animal. Eu espero que tenhamos políticos sérios o ano que vem para tentar fazer a coisa certa. E além da parte da causa animal, que eu estava falando com o Léo aqui, Daniela, uma coisa que eu acho que já fechamos muito bem com todas as dicas, e adentrando um pouco na área rural. Na área rural também temos inúmeros animais soltos nas estradinhas, tudo, e a gente conseguindo fortalecer a parte dos sítios, você consegue também chegar nos animais que estão soltos na área rural, que são inúmeros, né? Cães, gatos que não têm o devido, nem conseguem chegar talvez a um hospital veterinário ou a uma clínica veterinária. Então dá para fazer muita coisa disso, né, Dani? Eu acho que se pegar os sitiantes, os sítios, inclusive que você está propondo a parte da legalização de produção de leite, de queijo, e mapear eles, cadastrar e oferecer castração gratuita para os gatos e para os cachorros dali, quer dizer, eles já são cuidados ali. Se eles forem esterilizados, a chance disso não ir para a estrada, não ficar na rua, não ficar aumentando, já ajuda bastante. Porque lá eles têm abrigo, eles têm uma ração, um leite, alguma comidinha, eles já têm. Sim. Se a parte veterinária conseguir cuidar e mapear, além de fazer a vacinação de raiva um pouco a mais, né?
que seria a esterilização, os cuidados e tudo, já vai ajudar bastante. Sim, você falou uma coisa aí, você com o Léo, que é uma grande coisa, a ideia não é minha, é de um dos protetores, e eu abraço muito, é que a cidade tem que ter um castramóvel. Tem que ter. Por quê? Além de o hospital estar fazendo as castrações, esse castramóvel, que é um ônibus preparado para fazer castrações, eles têm que ir, de repente, num bairro rural e fica lá 2, 3 dias castrando os animais. Porque as pessoas às vezes não vão vir até a cidade castrar. Vai num bairro mais carente e deixa 2, 3 dias esse castramóvel lá, porque a pessoa não vai trazer. Às vezes a pessoa não pode perder um dia de trabalho, ela não tem condução, ela não pode pegar o Uber para levar. Então, tem projetos que dá para simplificar e ajudar muito as pessoas que são mais vulneráveis e que moram mais longe ou que não têm um veículo. Sim, e não adianta você pegar, porque, na verdade, quando eu estava no centro de controle de zoonose, era até engraçado, porque eu pegava, você lembra, eu ia com uma barraquinha, com uma tenda, ia lá e fazia ficha nos bairros carentes para pegar esses animais e levarem até lá, mas o trabalho que dava para levar, buscar, então com o castramóvel que o município tem que ter ad eterno durante esses 15 anos até resolver esses problemas, ele vai ficar 2, 3 dias no bairro carente e as pessoas vão levando os animais todos os dias lá e vão sendo castrados e pronto, porque é uma cirurgia, para quem tem prática, é uma cirurgia simples e o pós-cirúrgico também é simples, só que tem que estar de fácil acesso, principalmente nos bairros carentes e na área rural. Então, o município tem que ter um ônibus castramóvel, porque a gente fica implorando para deputado mandar um castramóvel, daí vem, fica uma semana, um mês, depois desaparece. Tem que ter uma rotina, tem que ter, esse castramóvel vai ficar rodando todos os bairros de toda a área rural, semanalmente. É isso, monta uma equipe de castramóvel. E, vai mapeando até chegar uma hora que pronto, já está tudo resolvido naquela região e não precisa mais se preocupar. Exatamente, mas isso vai demorar anos, mas tem que começar, entendeu? E é que nem, assim, não fugindo da causa animal, é que nem falar que quer resolver o problema da falta de água na cidade de Itu e não resolver as tubulações que estão vazando dentro do... Já está mais do que comprovado que não sou um técnico, quase 50% da água que é tratada, Léo, não sei se você sabia, ela é escoada depois, antes de chegar na sua torneira, ela vaza pelo solo. Entendeu? Então não adianta criar grandes mananciais se você não começa a quebrar toda a rede antiga e trocar. Para Atualizar. Então, com o animal é a mesma coisa, você não pode querer uma coisa imediata, castrar rapidinho, depois para adoção rapidinho, não. São coisas que demoram. Tem que educar, tem que ir nas escolas educar as crianças. É um trabalho que é realmente de formiguinha, né? Considerações finais, Daniela. O que você acha da causa animal? O que podemos melhorar, assim, num resumo, para conseguirmos uma grande mudança? Para mim, essa parte de fazer adoção consciente, com certeza, com bastante voluntariado, que eu acredito que tem muita gente com boa vontade querendo ajudar. Eu acho que fazendo o hospital público de fácil acesso, sem tanta burocracia, para poder ajudar e tratar as pessoas que não têm condição e poder levar o animal, não quando ele já está num estágio final sem poder ajudar muito. Então, tem vários clínicos resolvendo e ajudando, não é aquela fila de espera que demora, só daqui um mês eu vou poder resolver, não. É ambulatório, precisa ser resolvido. Talvez, além do hospital, um ambulatório em um lugar mais distante, como você comentou, da Cidade Nova, para as pessoas de lá não precisar vir até aqui e fazer o primeiro socorro lá, já vai ajudar bastante. Com isso, eu acho que a gente consegue ajudar bastante a causa animal. Antes de você fazer a sua consideração final, Léo, eu tenho aqui uma pergunta da Juliana, perguntando a lei proibindo as casinhas dos cachorros, se ela é municipal, estadual ou federal. Infelizmente, ela é municipal. Sem palavras, né? Mas daí temos outra pergunta da Rafaela. Os benefícios das castrações são inúmeros, né?
Além de você ter um animal mais tranquilo, sereno, você já está comprovado que você diminui muito o índice de um tumor de mama, um câncer de mama, e é saudável você fazer a esterilização após o primeiro cio. Depois a Rafaela também pergunta, essa pergunta é bem interessante, os voluntários precisam estar cursando medicina veterinária? Não, com certeza não, Rafaela. Tanto que o projeto, é claro, ele vai muito para a medicina veterinária, mas talvez o meu maior desejo é pegar principalmente as pessoas que também não cursam veterinária, tá, Léo? E quem sabe... Porque são as pessoas que estão mais perdidas, às vezes não sabem o que fazer, e são pessoas às vezes vulneráveis, que têm sem objetivo na vida. Então eu quero trazer essas crianças, esses jovens. Você sabe muito bem lá na Arisa que a gente tinha o estagiário remunerado, sim, que era o primeiro emprego. E como você começou. Ou pessoas que são de outras áreas, como pode ser um professor, um advogado, que tem paixão pelos animais e querem se doar naquele uma tarde por semana, um sábado de manhã por semana, para poder ajudar. Exatamente. E nós temos que abrir o setor público, seja no hospital, seja no centro de adoção, principalmente para todas as pessoas. Eu fui em Mogi Guaçu, que a Giovana me levou lá, assim, que tem um vereador, o vereador Capa, que faz isso. Ele abre, isso é muito, muito legal, gente. Você traz a população junto para resolver um problema do município e eles fazem com carinho, né, Léo? Muitas prefeituras não gostam de abrir para voluntário porque acham que pode ter problema, porque vão ficar vendo a imperfeição. Sim. Se você fizer tudo com os POPs, tudo começo, meio e fim, não tem como, você não tem que esconder nem da população, nem de um estagiário, nem de um voluntariado, e eles sim estão ali para ajudar os animais, para tentar resolver, porque você não vai ter braço e não vai ter possibilidade de ter um número gigantesco de funcionários. Então, o voluntariado para mim é super bem visto e indiferente bem-vindo e indiferente da profissão que ele é. Se ele está ali por uma tarde, uma manhã por semana, ele está para ajudar, e está ótimo. Tem outra pergunta aqui que é bem interessante, né? O Flávio está perguntando se tem algum projeto para o controle da população das capivaras que vivem nos nossos lagos. Isso daí é uma pergunta muito técnica, muito boa. Muito obrigado, Flávio. Porque o grande problema da transmissão da febre maculosa, que é uma rickettsiosi, que tem que ser mapeada pelo Centro de Controle de Zoonoses, que transmite o carrapato contaminado para o ser humano e levar à morte, e são mortes que não são diagnosticadas, né, Daniela? Você sabe muito bem, porque o quadro, os sintomas são só dor de cabeça, e a pessoa está morrendo de febre maculosa e não está dando um diagnóstico. E vai, não sei com qual diagnóstico, embora. Então, e nós temos que ter um controle dessas capivaras. Em alguns condomínios foram feitos com esterilizações e remanejamento. Nós temos um grande problema que realmente a nossa Secretaria do Meio Ambiente, que às vezes interfere, que não quer que remaneje as capivaras ou não mude, mas na minha concepção a saúde humana está em primeiro lugar. Depois temos que pensar nas capivaras, gente. Me perdoe. Então, sim, a hora que tivermos um poder público com pessoas sérias, sim, eles têm que pôr a cara para bater e se expor. As capivaras têm que ser controladas e, se necessário, remanejadas, porque em Itu temos o foco da febre maculosa. Né, Daniela? Sim, infelizmente existe óbito, é uma zoonose muito grave e as pessoas fecham o olho. E eu, como veterinária, atendendo em vários condomínios na cidade, é gritante a quantidade de capivara e até dos próprios animais, os cães que chegam na clínica com diagnóstico positivo de rickettsiose. A gente trata o animal, só que essas capivaras estão lá e uma vez as pessoas podem ser infectadas e causar morte. Então, assim, essas capivaras elas têm que ser controladas ou remanejadas para algum outro criatório de capivaras. Elas não podem estar convivendo como se, desculpa, a casa fosse delas, porque elas estão trazendo doença e é doença grave.
além dos cachorros, é doença grave para as pessoas. Isso não pode ser tampado, é uma carência muito grande que tem que ser cuidada com urgência. Bom, tem outra pergunta aqui, Léo. Quais são as melhores práticas para adotar um animalzinho resgatado? Quero que você responda e depois eu complemento com a Daniela. Pra gente poder adotar um animalzinho que foi resgatado, a gente precisa primeiro entender como que ele tá. Pra ver como que tá a parte da saúde dele. O primeiro passo é sempre levar para um veterinário de confiança. Independente se seja um hospital particular ou um hospital público. Levando no veterinário é o que importa. Conhecer como que tá, acompanhar essa saúde desse animal. E pegar junto com o veterinário, a partir do comportamento desse animal resgatado, algumas dicas de como que pode ser a própria residência, se tem algum local que é fácil acesso para, por exemplo, pegar uma tampinha ou revirar o lixo, que pode ocasionar outras doenças, outras até mesmo intercorrências, e fazer também aquele controle de esterilização, que seria fazer o processo de castração, o controle de vermífugo, fazer a vermifugação correta, a própria vacinação para prevenir as principais doenças zoonóticas certo. Entre outros animais também. E o principal também é ter muita disposição. E é claro, atualmente eu recomendo, tem ONGs sérias aqui, né? Em Itu, como eu já falei. E o Arizo Hospital tem animaizinhos muito bem preparados para adoção, né? Então, a Giovana está perguntando quais são as prioridades para os próximos anos em relação à causa animal na cidade. Se o doutor André for eleito, né? Agradeço. Assim, obviamente, são o que já foi coletado, já conversado aqui. Fazer o centro de controle de zoonoses, trabalhar fazendo o controle de zoonoses, termos um hospital veterinário público municipal que está para ser inaugurado, aí não sei quando. Não adianta você só levantar as paredes, você tem que ter uma gestão nesse hospital de pessoas competentes para você dar dignidade no atendimento, porque senão vai virar um mau atendimento em massa, né? Temos um centro de adoção, né, Léo? Sim. Que é importante para trabalhar em conjunto com o hospital veterinário e tirar todas essas funções que erroneamente o centro de zoonose fazem e fazermos um pronto atendimento na Avenida da Cidade Nova para animais 24 horas, sim. Sim, vai precisar de um veterinário e um assistente, entendeu? A pessoa não pode sair da Cidade Nova e toda a região com o animalzinho morrendo, que ele morre, chegar na Galeão Bicudo já morreu. Então tem que ter esse pronto atendimento. E, por fim, a bacia leiteira para estimular os sitiantes, para termos essa grande maioria do nosso território, que é rural, 70%, e trazermos não só melhorias para as estradas, seguranças rurais, como para os sítios, que são 1.600 sítios, que não tem o estímulo, e esse leite que pode ser dessas vaquinhas desses sítios, eles terão um subsídio municipal, que eu já conversei com o Matheus Costa, e ele está muito animado com isso. A cooperativa também está muito animada, o sindicato rural está muito animado, e nós conseguimos trazer esse leite não só para as queijarias produzirem o seu queijo, mas também para creches, idosos e escolas públicas municipais. Então seria esse o foco. Esqueci alguma coisa, Daniela e Léo, do que eu sempre estou conversando com vocês? Não, eu acho que da parte do bem-estar e dos cuidados animais, acho que é isso mesmo. É isso, né? Legal. Eu agradeço a todos aí que acompanharam nossa live. Muito obrigado. Agradeço muito, Léo. Eu sou muito grato a todos esses anos que trabalhamos juntos. Digo mesmo. E espero que tenhamos mais momentos juntos na vida profissional. Com certeza. E a minha esposa maravilhosa e minha companheira de vida, né? Trabalhando sempre junto, né, Léo? Levantando aí a bandeira veterinária aí há mais de 30 anos. Amém. Graças a Deus. Amém. Tchau, pessoal. Tudo de bom para vocês, viu? Obrigado aí, pessoal.